E aí, galera, pense, mas pense muito, meu amigo, porque nós estamos aqui para isso, numa distribuição, canal Sebos do Igor. Esse vídeo vai ser talvez o meu vídeo não mais polêmico, que eu já tive vídeos mais polêmicos, mas talvez o mais atrasado do ponto de vista do hype. E foi de propósito, porque eu precisava digerir e organizar as ideias para dar a minha opinião. E também vai ser talvez um vídeo bem problemático, porque a solução que eu tenho para dar não é nada nova, porém é sempre ignorada. Então, sem mais delongas, se você não me conhece, chegou aqui de paraquedas, eu sou Igor Fernandes. Esse é o meu canal. Então, se você ama gibis, ama esse mundo da gibisfera, deixa teu like, se inscreve e aperta o play DJ, que hoje nós temos que refletir e pensar muito. Então, sim, meus amigos, antes de mais nada, a Lei Cortês, ela tem como premissa, basicamente, ela barrar descontos variados e taxar 10% de desconto na edição do livro, quadrinho, encadernado e afim, pelo primeiro ano de vida da edição. Após isso, fica do mesmo jeito. E ela ainda está em trâmite, ou seja, ela ainda não bateu-se o martelo e ainda, diga-se de passagem, todas as comparações dessa de uma lei parecida em outros países tem dado bons resultados. Porém, o mercado brasileiro, ele é um mercado onde o mercado informal ele é muito mais intenso do que o mercado formal. Então, para mim, eu já adianto aqui de cara que a Lei Cortês ela é uma gota no oceano. Num oceano muito revolto e muito difícil de lidar. E aí é onde entra, por exemplo, todas as outras polêmicas que foram acontecendo nos últimos dias e meses e afins, no exemplo da live do Universo HQ com as comic shops de São Paulo, desde a acusações onde as editoras estariam já colocando no preço de capa o possível desconto da Amazon e toda a questão da Amazon dependência que já havia sido discutida em outros momentos. Perdão. Então o que acontece? Eu percebo que quando esse assunto volta à tona na gibisfera, da Amazon dependência e da questão dos descontos, sejam eles os melhores possíveis e seja as complicações de uma comic shop, de uma livraria, de dar os mesmos descontos ou de fazer as mesmas coisas que uma Amazon faz, eu acredito que tudo é feito, pensado para o consumidor colecionador e não para o leitor. Porque o Brasil ele tem sido um país que já não valoriza a leitura há muitas décadas. E esse índice de leitores caiu muito, justamente por conta de outras opções de como você faz com o seu lazer. E a leitura passou também a ser uma forma, como é que eu posso dizer, como uma espécie de muleta para essas outras formas de lazer. Porque vamos supor, tu tem o Duna, a obra Duna. Entre ler o livro e assistir o filme, as pessoas, no modo geral, vão preferir assistir o filme. Que agora já tem as duas partes aí disponíveis. Entre ler os quadrinhos da Marvel e assistir o universo compartilhado, todo completinho no Disney Plus, a pessoa vai ver, maratonar os filmes. Gastaria muito menos tempo se ela lesse os gibis e ainda teria tempo para assistir um filme ou outro, ou até para sair com a família. Eu ouço muito falar que as pessoas estão muito sem tempo para ler. De fato, realmente, se a pessoa parar para pensar que o tempo que ela tem de celular na mão é o tempo que ela gasta, que ela poderia gastar lendo, aí cada um é dono de si e dono do seu próprio tempo. E as editoras, a Amazon, seja lá o que for, ela sabe que o leitor, que o consumidor, que o colecionador, ele prefere muito mais ser um colecionador que expõe, né, que trabalha com a ideia de colecionar para expor,
né? Colocar na prateleira, as lombadas bonitas. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, com o Robson Brandão, do canal Na Minha Estante HQs, e sempre se vilanizou muito o colecionador. E o colecionador, por que ele se tornou esse vilão? Porque todos os formatos são para o colecionador. Então, se a pessoa quer só ler por ler, qualquer formato vale. E aí você me pergunta, mas Igor, então quer dizer que a solução seria a mudança do formato? Eu acho que também não, porque assim, a Panini está lançando aí a versão, eu estou pegando isso aqui como para ilustrar, tá? Isso aqui é a DC Team, que a Panini já lançou, é um formato pocket, não diria que é um formatinho, porque tem uma lombada, tem todo um, né, papel crochê, né, ele até acho que é um pouco maior do que um formatinho. Devia ter pegado no formatinho para comparar, né? Vacilo. Pode me escolher mais nos comentários. Aí, o Pocket, ele é mais grosso, porque são edições robustas mesmo, né? Mas não é um formatinho e não é barato. Ó, esse aqui tá a preço de capa. Cadê esse? Tem um preço de capa aqui? Tem não, mas eu comprei a 30. Deve estar bem uns R$39,90 hoje. E também não adianta voltar para esse formato de capa mole com um papel jornal ou offset ou sulfite. Não adianta. Porque, querendo ou não, o colecionador hoje, digamos, a grande maioria dos compradores de gibi hoje são colecionadores que eu vou chamar de colecionadores expositores. Ou seja, é aquela pessoa que compra o gibi para ter ali a lombada. O famoso lombadeiro. Ele é o vilão? Não. Eu já não acredito mais hoje que o lombadeiro é o vilão da gibisfera. Sabe por quê? Que eu penso assim, em um Brasil que não estimula a leitura com políticas públicas, e aí foi um ponto em que eu concordei com algumas coisas do que eu ouvi até na própria live do Universo HQ. Com a ausência de políticas públicas variadas para estimular o leitor, querendo ou não, se tivéssemos mais leitores, esses leitores seriam menos exigentes. E não importaria mesmo o formato. Porque se o formato fosse simples para o leitor, digamos assim, o leitor ele quer ler, não importa o formato. Sendo acessível, ele vai comprar. Tá entendendo? E posteriormente, se ele quiser se tornar um colecionador e ter uma edição num formato melhor, tá massa também. Tá tudo tranquilo. Ele vai ter a edição simples e a edição mais robusta, uma edição de luxo. Porque, querendo ou não, o colecionismo é um hobby. E todo hobby tem o seu preço. Estou defendendo os preços exorbitantes? Não estou, mas entenda que é a lógica. O fato é que editora nenhuma, o fato é que a Amazon, ninguém está nem aí pro leitor. E o leitor é que é a grande solução, na minha opinião. Na minha opinião. Porque quanto mais leitores, mais consumidores, vão diversificar as possibilidades. Diversificar a possibilidade não é lucrativa para uma Panini, não é lucrativa para nenhuma outra editora. E aí, por mais que eu não goste da Panini, Igor Fernandes, eu não gosto da Panini. Eu odeio a Panini. E aí eu ainda vou lançar esse vídeo de por que eu odeio a Panini. Mas por mais que eu odeie a Panini, eu tenho que dar razão a razão, né? Eu tenho que ser justo, né? Dê a César o que é de César. Panini não vai diversificar as coisas se não tiver quem compre. Isso é um fato. Pior de tudo nessa bagunça toda, nessa loucura toda das polêmicas na gibisfera, é que as editoras que estão abaixo do nível de vendas de uma Panini que sofrem por conta de uma série de situações. Seja porque a Panini ela detém o maior número de títulos e não é uma editora brasileira, portanto ela vai ditar o mercado de acordo com o que ela vê do que se consome, né, do que ela analisa, do que a galera consome, e também do que ela reflete do que ela pega de fora. E pouco está se deixando para o brasileiro de fato. E esse brasileiro médio que gasta seu salário para investir uma parte dele ou tentar investir no seu lazer, que é ler o gibi, ou que é ter o gibi. E aí eles dizem assim, mas cara, o colecionador,
expositor, ele deve acabar, porque ele está acabando com... Ele vai criar a bolha, ele vai explodir a bolha novamente. Cara, o problema não é o... Não, eu reitero, o problema não é o colecionador expositor. O problema é que a gente tem, por exemplo, uma situação que é o seguinte. Quem vende papel para as editoras? Atualmente, praticamente, é a Suzano. E a Suzano detém esse monopólio e cobra o preço do papel ao bel prazer. Quanto mais esse preço do papel ele aumenta, mais difícil fica para a gente que compra gibi. Tu tá entendendo? Porque aí a editora vai, por exemplo, seja o colecionador simples, né? O leitor simples, e seja o colecionador de luxo, ele vai querer a edição, vamos supor, ele vai querer a edição Pipoca e Nanquim, por exemplo, né? Lançou os Drunas. Se tiver que lançar o Druna de novo, com papel aquém do que ele foi lançado da primeira vez, a galera vai cobrar. Do leitor mais simples ao colecionador mais luxuoso. Porque já foi lançado de um formato. Já se condicionou isso. Mas o que a Suzano faz? Ela aumenta o papel, a editora que lute. E a galera vai ficando só mesmo um nichozinho bem pequeno de pessoas para comprar. Aí vai ter editora, como a Pipoca Nanquim, por exemplo, que vai dar um baile da porra para conseguir manter o mesmo preço na edição anterior. Sendo que aí já é prejuízo para eles. Isso é um fato. Essas coisas de preço, essas coisas do tipo de papel, elas pesam muito, meu povo. O preço do papel é o que mais pesa hoje no mercado. Do tipo de papel que é usado, como as empresas que fornecem esse papel. Porque você não tem muitas. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério. E isso é aterrorizante, assim, por um lado. E aí quando vem uma Amazon da vida, com os descontos e tudo mais, querendo ou não, você fica numa situação, uma saia justa. Você fica, porra, eu, Igor, por exemplo, eu sou de Fortaleza, pra quem não sabe, que eu acompanho um canal de outras cidades. E Fortaleza é privilegiada, ela tem várias comic shops. Você tem a Gibiteca Ravena, a Gibiteria Fanzine, a Reboot Comic Shop, a Gibinando Comic Shop. Você tem a Revista e Companhia, que embora já tenha um formato de lidar com um cliente diferente, você não tem mais a visita à loja física, mas você pode falar com o seu Silvio Amarante diretamente. Você tem a galera que vende de forma mais informal. Eu fiz vídeo dessa galera toda, viu? Só faltou fazer vídeo do seu Silvio e da Revista e Companhia, mas me aguarde. Ops, dei spoiler. Então, tem vídeo, tem o Sebo do Jones, tem o Cabeça Comics, tem o Elisandro da Gibizando, tem a Albaniza, tem uma galera muito massa que vende quadrinho aqui em Fortaleza. Então eu me considero privilegiado a ponto de instalar meu dedo e ter o quadrinho na minha casa. Ou de ir nesses lugares e usufruir do maior bem que uma comic shop pode proporcionar e dos eventos que tem na minha cidade, que é o Bazar HQ, a Feira Livre de Quadrinhos e outros mais, que é o prazer de ver as pessoas, de abraçar as pessoas, de conversar com as pessoas e trocar aquela ideia sobre quadrinhos. Mas não é sempre assim. Então, a pessoa que mora em Santa Quitéria, aqui no Ceará, não tem uma comic shop para ir. Claro, já existe o serviço nas comic shops de envio de quadrinho. Pelo menos até onde eu sei. Todas mandam. Todas daqui em Fortaleza fazem esse serviço. Mas a Amazon bate pesado por quê? Porque tem ali a questão do frete. E aí, meu amigo, o frete grátis quebra mesmo a galera. Por exemplo, a minha escolha particular, minha, Igor, é que, quando que eu me endividei loucamente por conta de comprar compulsivamente pela Amazon, por conta de todas as questões de promoções e preços e outras coisas mais, eu me endividei, me lasquei, então tirei do aplicativo do Amazon do meu celular e decidi só comprar em dinheiro em espécie para me limitar ao que eu vou comprar, a minha quantidade de coisas que eu vou comprar. É ruim assim? É ruim assim, mas pelo menos me impede de me lascar de novo. Também, às vezes, até não me impede totalmente, 100%, mas pelo menos do jeito que eu tava de um jeito descontrolado. Então, assim, eu optei por também apoiar as comic shops da minha cidade e comprar só por elas. Mas, verdade seja dita, meu povo, eu acho que a força-tarefa da gibisfera, de um modo geral, para resolver o problema do gibi caro, tá muito além só de problema com a editora ou problema com a Amazon. O problema muito maior tá na gente,
produz conteúdo aqui para vocês também não estimular a leitura. E aí você encontra uma gibisfera em que tudo que é mais importante no YouTube, no TikTok e em outras redes sociais é que o review de gibi tá caindo. Se o review for sincero, parece que é pior ainda. Parece que prefere um reviewzinho menor que ilude você para você comprar lá o gibi e depois ver que a história é ruim e acaba essa conversa. Ou que seja treta entre canais atacando canais. Sinto muito, eu não gosto de fazer isso. Então eu vejo que assim, a minha parte eu vou fazer e estou fazendo e vou tentar fazer sempre, que é estimular a leitura, tá? Então é isso, assim, eu não sei se eu consegui me fazer entender, eu espero que sim. Se algo você não concordou, coloque nos comentários de forma respeitosa, tá? Conto com a sua elegância, com a sua educação e com a sua participação nos comentários pra gente discutir. Teve muita coisa que eu não consegui abordar, porque enfim, é muita coisa mesmo, e esse universo dessas polêmicas requer não só reflexão, como muito discernimento e muita sensibilidade para perceber essas coisas, né? Porque estamos num universo, nós que gostamos de quadrinhos, que está bastante decadente, viu? Mas enfim, isso aí já é outra conversa para um outro vídeo. Então, um beijo, uma boa semana, um bom domingo, fique com Deus e até a próxima!